Que bom poder estar em família, reunidos mais uma vez, para aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar. A gente está falando sobre o Evangelho. E nós aprendemos a semana passada que é uma notícia, uma boa notícia. E como notícia, ela tem que ser compartilhada. O texto que nós lemos está em Romanos 1, os versículos 16 e 17. E eu gostei demais de ler ele em duas versões, e eu quero fazer isso de novo hoje. Vou ler na NVI e vou ler também na mensagem. E esse texto diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Quero ler de novo essa parte. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é algo muito bonito de ver, é algo muito bonito de ler, é algo que nos inspira, mas quando chega a hora de viver, a história é outra. Porque a gente gosta de respostas, a gente gosta de garantias, né? A gente gosta de tudo já programado. Mas a palavra de Deus é quem vem e me fala que a justiça de Deus é revelada do princípio ao fim, pela fé. Na mensagem ela ainda diz o seguinte: são notícias que tenho orgulho de proclamar. Paulo está dizendo. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele. Começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé. Confirmando o que as Escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. E é algo tão maravilhoso, você lê isso e te enche o coração, te enche a vida, de sentido, de propósito, de porquês, te responde perguntas. A gente vê Paulo declarando isso aqui, né? Falando daquilo que ele está vivendo, e é algo maravilhoso. Só que se você é como eu, em seguida você começa a se questionar. Hoje não, porque eu estou vivendo algo que eu entreguei o controle já há alguns anos atrás. Eu entreguei esse controle que eu gostava de ter na minha mão e falando, não, vai ser do jeito que eu planejei, vai ser no tempo que eu programei. Eu entreguei isso nas mãos do Senhor, porque não estava dando certo, não estava funcionando. E eu lia textos como esse e não vou nem tão longe. Eu via pessoas que estavam vivendo o propósito do Senhor nas suas vidas hoje. E eu falava, Senhor, por que ele está vivendo desse jeito e eu não consigo? Por que a gente ouve Jesus prometendo uma vida abundante, a gente acha isso lindo, mas muitas vezes no dia a dia, na nossa realidade, não é o que a gente está experimentando? Por que a gente ouve mensagens como essa do Evangelho, falando que é poder salvador? Como eu disse a semana passada, é algo que pode transformar a tua existência, transformar a tua história. E por que nem sempre a gente consegue chegar nesse lugar? Por que a gente tem essa realidade onde a gente olha, e muitas vezes a gente está pensando na igreja, e a gente lembra do irmão que está vivendo ali uma fé viva, e a gente fala, uau, olha que bonito o que está acontecendo na vida dele. Mas ao mesmo tempo a gente olha às vezes para as nossas vidas e fala, mas eu não estou vendo o que você está vendo, não estou vivendo o que você está vivendo, não estou experimentando o que você está experimentando. E o que eu tenho recebido do Senhor e o que está queimando no meu coração, quando eu falo de uma igreja de trabalhadores, eu estou falando disso, de gente vivendo uma fé viva, de gente que experimentou o Evangelho, foi transformado por ele, está sendo cheio daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, a tal ponto de não caber, de transbordar, de ter que compartilhar isso com quem está do lado. E é interessante porque hoje
E eu vou começar falando disso, que muitas vezes a gente não vive isso, porque a gente acaba confundindo o que é o Evangelho do que são os resultados que o Evangelho pode gerar. E a gente está nesse tempo, né? A gente está nesses dias em que as pessoas têm que ter uma capacidade de influenciar, as pessoas têm que ter, né, um porquê, as pessoas têm que ter uma explicação do porquê elas estão onde elas estão. É porque ele é bom demais, é porque ele sabe demais, é porque ele conhece demais. E isso em todos os âmbitos. A comparação hoje ela é absurda. E por causa e são uma bênção mesmo, né? Se eu falar aqui das benditas redes sociais, vão falar, o pastor está falando contra a rede social. Elas são uma bênção. Mas como tem gente que vive de rede social, e a realidade dela de rede social é totalmente diferente da vida real. Entende isso? As pessoas só vão postar na rede social o momento bom, o momento alegre, né? A hora que está comendo um pratão bonito, na hora que está visitando um lugar incrível. Não vai postar o conflito dentro de casa. Não, aqui ó, hashtag, o pau está quebrando. Não vai. Mas acontece, eu te garanto. Quem está postando a foto lindona lá, pode ter certeza que ela também tem seus momentos de conflito. Pode ter certeza que tem os seus momentos de por que comigo está sendo desse jeito. A gente vive essa dinâmica hoje. O que eu consigo, o que eu construí, o que eu fiz, em todos os âmbitos, hein? Vou trazer para a minha realidade, para não falar, o pastor está apontando aqui, falando na minha realidade. Já deixei de seguir, já deixei de olhar pastores que estavam vivendo outra realidade do que eu estava vivendo em determinado momento. Sabendo o que custa, né? Conectar com uma família, trazer uma família, conseguir fazer com que, né, as coisas aconteçam. E aí você olha e fala assim, uau, para esse aí parece que é tudo fácil, tudo lindo. Abriu e já está lotado, está todo mundo lá. E naquele momento eu estava vivendo os meus conflitos, eu estava vivendo as minhas guerras. E eu comecei a entender que o poder do Evangelho não é isso, não se trata do que eu posso fazer. As pessoas não têm que vir aqui para me ouvir falar. As pessoas não têm que vir aqui para ouvir um grupo bonito cantar. As pessoas têm que vir aqui porque elas foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus na cruz. O Evangelho é uma boa notícia de algo que foi feito por nós, não de algo que eu preciso fazer, mas do que Jesus fez para que eu tivesse vida. Do que Jesus fez para que eu tivesse esperança. E quando eu entendo, e quando eu vivo o poder do Evangelho na minha vida, as coisas tomam sentido. Aí aquilo que Paulo está escrevendo aqui, passa a ter sentido para mim. Aí eu vejo Paulo falando, é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E eu tenho testemunhos dessa semana, quase que diários, daquilo que está acontecendo. De gente que está crendo, de gente que está sendo impactada, de gente que está testemunhando, e gente que inclusive não tinha nem consciência. Essa semana tivemos um almoço com uma família, e a gente quando ouvia aqueles testemunhos, a gente ficava maravilhado e falava, vocês precisam compartilhar isso a gente aproveitou, né, num tempo de vida. Por que vocês não começam um tempo de vida? E para que vocês saibam, a gente vai começar um tempo de vida no Tennessee. Já temos um tempo de... Estão online, né? Beijo para vocês, Rodrigo, Ioná, Gabi. Que tempo precioso. Ver a vida do Senhor fluindo. Ver aquilo que Ele... Não é que Ele começou agora. É gente que foi tocada, que foi alcançada, que foi alcançada por esse transbordar da vida de outros. E que começaram a querer saber, começar a querer conhecer essa fome pela palavra. Porque muitas vezes é isso, fala, poxa, não, mas o Senhor não fala comigo, mas e aqui? Tudo isso aqui que a gente tem na mão. Né? Às vezes a gente está falando, não, mas falou com o irmão foi tocado, o irmão já está trabalhando, já está servindo, já está se dedicando, e comigo não acontece. Eu quero te falar que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Jesus se entregou. O que Ele precisava fazer foi feito, a entrega foi feita, o sacrifício já está consumado.
E Ele não fez isso para que eu continuasse vivendo da mesma maneira. Ele não fez isso para que isso não me transformasse. E por que isso não me transforma? Porque muitas vezes eu me confundo. Porque o Evangelho não são os resultados que o Evangelho pode produzir. O Evangelho já foi consumado, é a notícia que vem da cruz. Mas o Evangelho não diz respeito ao que eu posso fazer, é o que você pode fazer, mas é o que foi feito por nós. A salvação vem através disso. Mesmo que isso resulte, e eu quero deixar isso muito claro aqui hoje, porque muitas vezes as pessoas se confundem nessa questão das boas obras e do Evangelho. Sempre, quando a gente vive o poder do Evangelho sobre as nossas vidas, isso vai resultar em um modo de vida totalmente novo. A graça e as boas obras que são resultantes dessa graça, elas precisam ser tanto distinguidas como sendo também associadas. Você precisa saber o que é uma e o que é outra e o que cada uma delas vai produzir na tua vida, mas sabendo que elas também vão caminhar sempre juntas. O Evangelho, seus resultados, as suas implicações, eles precisam estar cuidadosamente relacionados entre si. Ou seja, eles não podem ser confundidos, tampouco separados. Não bate, não adianta você falar que foi alcançado, que foi impactado, que o Senhor te alcançou, que você se diz cristão a partir dali e não ter uma mudança de comportamento e de atitudes resultantes dessa graça que foi derramada sobre a sua vida. O próprio Lutero falava isso. Ele tinha uma máxima que ele falava o seguinte, que nós fomos salvos pela fé, mas uma fé que não permanece sozinha. O que ele queria dizer com isso? Era que a crença verdadeira no Evangelho, ela sempre, necessariamente me levará a boas obras. Ela vai mudar meu comportamento, ela vai mudar a minha maneira de atuar com as pessoas, ela vai mudar a minha maneira de me conectar, de tratar as pessoas. Mas de modo nenhum a salvação ocorre por causa ou por meio das boas obras. Isso é o que muita gente confunde hoje em dia. Não, eu não vou, não é esse o caminho, mas eu faço coisas boas, tranquilo. Eu tô ajudando as pessoas, eu estou fazendo doações, A salvação não vai vir através das boas obras. Fé e boas obras não podem jamais ser confundidas uma com as outras. Mas tampouco elas podem ser separadas também uma das outras. E a palavra é quem me ensina. Se a gente for para Efésios 2:8, a palavra me diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente que Ele nos entrega. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então a graça me salva, a graça me enche, a graça me cobre, a graça me transforma, e a partir daí o meu comportamento muda. E a partir daí eu não tenho mais como continuar sendo a mesma pessoa. A partir daí eu não tenho mais como tentar fazer as coisas dentro da minha justiça, dentro daquilo que eu acho correto, dentro daquilo que eu acho certo. E muitas vezes você olha para isso e fala: não, mas eu não consigo, eu não chego, é meu gênio, é forte demais, o meu caráter, a maneira como eu fui criado. Eu quero te falar que o Evangelho é poderoso para transformar qualquer pessoa. Que o Evangelho é um amor tão extravagante derramado sobre as nossas vidas, que a gente não tem como permanecer sendo os mesmos. A gente não tem como reter isso para a gente tem que compartilhar, a gente tem que levar, a gente tem que espalhar isso, a gente tem que proclamar essa boa notícia transformadora, salvadora, poderosa. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando quando eu estou falando de uma igreja de trabalhadores, de uma igreja com pessoas abrindo suas casas, em seu tempo livre, onde poderiam estar tranquilos, mas eles querem compartilhar o amor, eles querem levar essa graça que os alcançou e que eles querem compartilhar com outras pessoas.
É disso que eu estou falando. Quando eu falo e quando eu oro aqui da gente impactar essa cidade, eu não estou falando por palavras bonitas ou para te emocionar ou para te tocar. Eu estou te falando que esse é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Onde o Senhor nos plantou, onde Ele nos colocou, com a influência que Ele nos deu sobre a vida de determinadas pessoas. Que nós possamos ser intencionais e levar esse evangelho, essa boa notícia transformadora, poderosa, para que todos possam viver isso. Essa é a minha oração, para que você possa experimentar isso, para que você possa ser beneficiado por isso, e mais do que isso, que você possa ser cheio a tal ponto, que isso não caiba mais dentro de você, e você precise compartilhar isso, nos meios onde você vive. Amém. Tiago 2, versículo 14, ainda me diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. São somente palavras, vá em paz. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É disso que a gente está falando. É a palavra do Senhor gerando em nós aquilo que o Senhor tem em seu propósito através das nossas vidas, aquilo que vai alcançar, que vai tocar, que vai impactar outras pessoas. Quantas vezes através de atitudes e atitudes de amor. Ainda ontem eu estava tendo uma conversa sobre isso, do poder do amor. Que pega pessoas com opinião forte, que pega pessoas com histórias fortes, histórias difíceis, e transforma a maneira dessas pessoas serem. Alcança essas pessoas, muda o rumo da vida dessas pessoas. Que a gente possa permitir que esses frutos, que essas boas obras decorrentes da graça que nos alcançou e que nos transforma e que nos salva, que elas comecem a frutificar, que elas comecem a surgir, que elas possam começar a serem vistas nas nossas vidas. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho pedido, para que você seja um agente de transformação nos lugares onde só você pode entrar. Não tem como você me levar lá, não tem como você abrir determinadas portas para que eu entre. O Senhor te chamou e o Senhor te permitiu viver situações que te prepararam para que agora você possa abrir sua boca, para que você possa compartilhar teu testemunho, para que você possa viver de verdade esse evangelho, esse poder transformador sobre a tua vida, a tal ponto em que a tua vida seja um testemunho vivo, as pessoas olhem para você e vejam que existe algo diferente. Está vendo injustiça? Está vendo sofrimento? J.I. Packer, ele escreveu o seguinte: o evangelho apresenta soluções para esses problemas, para sofrimento, para justiça, mas ele o faz resolvendo primeiro o mais profundo de todos os problemas humanos. E nós já falamos a semana passada sobre qual problema é esse. Sabe qual é? É o problema do relacionamento do homem com o seu Criador. Muita gente que não conhece ao Senhor, não caminha com o Senhor, quem sabe até cumpre obrigações, quem sabe um dia ensinaram para ele quando ele era criança que ele tinha que ir para a igreja todo domingo, e ele desde então foi para a igreja todo domingo, mas ele não conhece, ele não tem um relacionamento vivo com o seu Criador. E aí então começam a surgir os problemas com os relacionamentos entre irmãos, entre amigos, entre companheiros de trabalho, entre pessoas que você conhece, e você se fixa somente nesses problemas, acreditando que esse é o problema da tua vida, quando na realidade o que você precisa resolver é o que ele chama aqui do mais profundo de todos os problemas da humanidade. As pessoas não têm relacionamento com Deus. As pessoas não conhecem ao Senhor de verdade.
As pessoas acreditam que elas estão por conta, que elas é quem tem que fazer, que elas é quem tem que resolver, que elas é quem tem que acontecer. E se a coisa dá certo, ainda assim ele vai para um lugar errado, porque ele fala, não, eu sou bom, eu consigo, eu sou suficiente em mim mesmo. E se a coisa dá errada, se sente injustiçado, se sente e vive um sofrimento que parece que não vai acabar nunca. Porque nós fomos chamados para nos relacionarmos com o nosso Pai. Nós fomos chamados para que nós possamos viver perto dEle, para que nós possamos viver esse relacionamento de verdade, para que nós possamos conhecê-lo de verdade. É muito gostoso escutar testemunhos, é muito gostoso ver gente que está caminhando com o Senhor, mas o Senhor quer que você viva isso pessoalmente. O Senhor quer que você experimente isso na tua vida. Por isso hoje, de verdade, quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, eu falo, Senhor, fala aos corações, que eles possam experimentar de verdade o poder do Evangelho, que eles possam experimentar e que nada os confunda, que nada os atrapalhe, que nada os afaste daquilo que o Senhor tem para a vida deles. E se hoje você tem se confundido com a questão das obras, coisas boas, bem intencionadas, você quer ajudar, você quer cooperar para que as pessoas... Mas isso tem que ser em decorrência da graça de Deus que foi derramada sobre a tua vida. Essa graça que te salvou, essa graça que te transformou e então fez com que surgissem esses frutos. As boas obras que impactam, que transformam, que alcançam pessoas. A Bíblia repete várias vezes que o Evangelho é anunciado pela pregação. Mas o bom senso nos diz que as obras de amor, por mais importantes que elas sejam, como acompanhante dessa pregação, elas por si mesmas não têm esse poder para levar as pessoas ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Eu já vivi isso, eu já vi pessoas desse jeito, não, eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, eu só quero o bem das pessoas. Eu quero te falar que você só vai conhecer a salvação através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, através desse Evangelho, através dessa boa notícia que é pregada, que tem que ser declarada, que tem que ser espalhada para que as pessoas possam viver essa salvação. Francis Schaeffer argumentou também o seguinte: certamente que os relacionamentos entre os cristãos foram o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é ou não é verdadeira. A Bíblia nos ensina, muitas vezes, fala muito disso. Assim como, se ela é verdadeira, assim como a comunidade cristã é a apologética definitiva do cristianismo. Eles vão te olhar e vão falar: poxa, mas você está me falando de algo que não estou vendo na tua vida. Então, toda vez que nós declararmos, toda vez que a gente lançar essa boa notícia, é claro, a nossa vida tem que condizer com isso. Essas boas obras que decorrem da graça do Senhor sobre a minha vida tem que estar ali. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que foi Deus quem o enviou. Isso está em João 17, 23. Através do amor entre vocês as pessoas vão saber. Mais uma vez nós vemos sempre essa relação entre fé e obras. As obras são um sinal poderoso para quem não é cristão. Mas apesar delas incorporarem as verdades do Evangelho e não ser possível separá-las da pregação, porque quando você pregar, as pessoas vão tentar averiguar na tua vida se você realmente tem essas obras, se você realmente tem esse impacto da graça do Senhor sobre a tua vida. Elas não devem ser confundidas com o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Jesus fez. Então o Evangelho é, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo em nosso favor. Um relato sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E por esse motivo, o Evangelho é salvação pela graça.
Não busca encontrar em você aí algo que você fez ou algo que pelo qual você mereça isso. Graça é isso, eu não mereço, mas o Senhor decidiu se entregar. Eu não merecia, eu estava sujo nos meus pecados, eu estava sujo nas minhas atitudes, mas o Senhor me olhou, me amou e se entregou e se sacrificou por mim para que eu tivesse a oportunidade de viver essa vida que Ele tem para mim. O Evangelho é uma boa notícia, porque se trata de uma salvação realizada ao nosso favor. É uma boa notícia que gera uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Que você possa entender isso, porque muitas vezes a gente está compartilhando, a gente está levando, e a gente não está vendo isso acontecer, ou as pessoas não estão vivendo esse poder que a gente está falando aqui. Porque existem alguns inimigos, e eu quero relatar aqui pelo menos 2 inimigos do Evangelho. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele fez a seguinte afirmação: assim como Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, o Evangelho é também sempre crucificado entre esses 2 erros. Que erros são esses? Que coisas são essas que nos atrapalham de viver a verdade do Evangelho sobre as nossas vidas? Algumas pessoas chamam isso de religião e de irreligião. E eu vou te falar como a religião e a irreligião atrapalham as pessoas de viverem um relacionamento verdadeiro com Deus. Parece aqui algo super contraditório que eu estou falando. Porque muita gente associa, não, igreja é religião, se eu for lá, está falando que a minha vida vai melhorar, que eu vou fazer coisas boas. Eu quero te falar, a religião te atrapalha e te atrapalha muito. Jesus não veio aqui para estabelecer uma religião, Jesus veio aqui para entregar a sua vida, para que você tivesse acesso ao teu Criador, e você tivesse um relacionamento vivo com Ele. Algumas pessoas chamam de religião e irreligião, mas o termo teológico seria legalismo ou antinomismo. Ou ainda outra maneira seria moralismo e relativismo. Sabe, esses 2 erros, eles buscam constantemente perverter a mensagem e nos privar do poder do Evangelho. Por isso muita gente não conhece o Senhor de verdade. Por isso muita gente olha e fala, poxa, mas não estou entendendo do que você está falando. Não consegui viver isso, não consegui experimentar isso. Porque essa religião tem afastado muita gente. O legalismo, ele afirma isso, que para sermos salvos precisamos ter uma vida santa, ter uma vida moralmente boa, correta, fazer somente aquilo que é certo, e no momento que você não faz, você já fala, não, então não é para mim, não consigo, não chego no standard, não chego nas exigências, não dá para mim. Já o antinomismo, o que ele prega? Que nós já fomos salvos, e por isso podemos fazer o que dá vontade, o que quiser, tudo é relativo. Não, vai indo, vai levando, vai fazendo, vamos ver no que dá, vamos ver onde chega, vamos ver o que acontece. E é aqui que se encontra essa ponta de lança do Evangelho, Nós temos que fazer uma distinção clara entre legalismo, entre antinomismo e Evangelho de verdade. São coisas totalmente diferentes. Alguns confundem, não, a religião é Evangelho, não tem nada a ver. Pelo contrário, é um inimigo do Evangelho. E fazer essa distinção é vital para que o poder do Espírito Santo comece a de verdade transformar vidas. Para que o poder do Espírito Santo comece a de verdade te reconectar com o teu Criador. Comece a te fazer conhecê-lo de verdade, a caminhar com Ele, a permitir que isso aconteça de dentro para fora. Quantas vezes a religião tentou te mudar? Quantas vezes a religião te fez um monte de imposições? A partir de hoje você vai se vestir desse jeito, você vai falar desse jeito, você vai frequentar esses lugares, você vai andar com essas pessoas, e te impunham tudo. E eu vi o efeito devastador que a religião pode ter. No tempo que eu fui missionário na Europa, eu não podia falar a palavra igreja na Espanha. E não era por causa da igreja evangélica, era por causa de tudo que foi feito em nome da igreja naquele lugar.
Era por causa de todas as imposições que eram feitas. E aí eles saltaram de um extremo para o outro. Quando na realidade o que resolve é o equilíbrio. Mas eles saíram do extremo da religião para a irreligião. Não quero saber, não acredito, não confio, não conheço e não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. Quantas vezes ouvi isso? Ia falar, ia anunciar o evangelho, como eu estou falando aqui para vocês, para um espanhol. E eles falavam, olhavam para mim e falavam assim, vai para a tua casa, vai embora para o teu país. O que você está fazendo aqui, perdendo o teu tempo? Algumas vezes falavam assim para mim, eu não vou nem na igreja de verdade, que é a católica, quanto mais eu vou na tua. Ouvi isso algumas vezes. E eu falava, tá, então de verdade é católica, então você vai lá também. Também não vou e não quero saber. Não podia falar a palavra igreja. Inimigos do evangelho, inimigos da manifestação do poder de Deus, inimigos para que a transformação salvadora possa acontecer dentro das nossas vidas. Nossa pregação, ela não deve transparecer, ainda que de leve, que é preciso viver corretamente para ser salvo. Ou que Deus aceita todos assim como são, e pronto, vai lá e pronto, e acabou. Não é isso. Se fizer isso, nós vamos descobrir que a nossa proclamação não está realizando a obra transformadora. Que molda o coração, que muda a identidade, que muda a maneira da pessoa viver, que muda a maneira como a pessoa existe. E a semana passada eu falei disso, o evangelho muda a existência, o evangelho muda histórias, está acontecendo hoje, os testemunhos a gente escuta, todos os dias a gente tem escutado testemunhos de gente sedenta, gente com desejo de ouvir, de viver, de buscar mais e mais disso. Sendo transformados sem nem muito bem entender o que está acontecendo, porque não se trata deles, mas sim de algo que está acontecendo dentro deles, através da graça do Senhor que foi derramada sobre a vida deles. É disso que se trata. Ainda se nós pregarmos somente doutrina, somente ética das Escrituras, nós não estaremos pregando o Evangelho. Está aqui, tem coisas aqui sim que estão falando disso, doutrinas importantíssimas, éticas que a palavra nos traz, mas nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus consumou a nossa salvação por meio de Jesus Cristo, para nos levar a quê? A esse relacionamento restaurado. Para nós estarmos com Ele novamente, andando lado a lado, andando perto, andando juntos, aprendendo dEle, vendo aquilo que Ele pode fazer, a transformação que Ele pode gerar. Para que, ao final disso, nós possamos ver a destruição de todos os efeitos do pecado sobre as nossas vidas, sobre nosso mundo, sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos, sobre aqueles que estão perto de nós. É para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, se você lê um texto como esse de Paulo, ele dizendo que não se envergonha, que ele tem orgulho de proclamar, né, essa extraordinária mensagem, e para você é algo tão distante, é algo tão longe, eu quero te dizer que hoje você tem uma oportunidade de mudar essa história. Eu quero te dizer que hoje você tem uma oportunidade de receber esse poder transformador sobre a tua vida. Eu gosto de pensar todos os domingos, não é mais um culto. Eu tenho uma expectativa tão grande quando eu venho para cá, porque eu sei que o Senhor vai operar milagres. Eu sei que o Senhor vai mudar a maneira e as situações que as pessoas estão vivendo. Eu sei que hoje é um dia em que a tua vida pode voltar a nunca mais ser igual. Basta você abrir teu coração, você permitir que esse poder transformador, que esse poder salvador já foi feito, já está tudo feito, o Senhor já se entregou e isso hoje está à tua disposição. Por isso hoje eu quero te desafiar, eu quero te convidar, eu quero te incentivar a que você possa abrir teu coração, a que você possa aproveitar essa oportunidade para que Ele te toque, para que Ele te transforme, para que Ele te leve a viver isso. Hoje é dia de restabelecer esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Hoje é dia de mudar a direção de onde a gente estava caminhando, quem sabe.
esse pecado que tem nos afastado e que tem gerado esses frutos de destruição, de morte, de tristeza nas nossas vidas, isso precisa acabar, isso precisa terminar, para que você possa viver de verdade a vida que o Senhor tem para você. Hoje é dia de mudança de rumo, hoje é dia de mudança de comportamento, hoje é dia de mudança. Entender que o Senhor se entregou por nós e vivermos o poder dessa entrega, e vivermos o poder desse evangelho sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a entrar junto comigo nesse lugar. Eu quero te convidar a carregar essa mensagem que foi confiada a você, essa boa notícia transformadora, salvadora, que quem sabe não está gerando o que precisava gerar dentro de você por causa desses inimigos, por causa da forma religiosa como você vê a tua existência e o teu relacionamento com o Senhor. Quem sabe você foi ensinado e se acostumou a simplesmente cumprir obrigações. Falar, não, eu vou, fico ali um tempo, faço uma doação, depois eu vou embora e continuo vivendo exatamente do mesmo jeito. Não foi para isso que Jesus se entregou. Não foi para isso. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele se entregou para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, para que nós pudéssemos caminhar lado a lado com Ele e sermos transformados pelo restabelecimento desse relacionamento. Por isso hoje eu quero te animar para que você possa orar. Eu não vou pedir para você repetir nada. Eu vou simplesmente te falar, fale com teu pai como você, quem sabe, nunca falou antes. Abre teu coração. Fala toda a verdade. Ele sabe, mas fala toda a verdade. Quem sabe você está me ouvindo aqui hoje falando, estou tão longe, não estou entendendo muito bem isso que o Antônio está querendo dizer. Mas eu tenho um desejo tão forte de que você possa conhecer Deus de perto, que você possa caminhar lado a lado com Ele, porque eu sei que quando isso acontecer, o impacto que isso vai gerar é algo maravilhoso. É algo transformador, é algo que vai gerar vida, que vai gerar... Vai restabelecer, sabe? É como um rio de água viva. Essa é a visão que eu tenho. Um rio de água viva. E ele vai correndo. E ele vai começando a correr. E os lugares onde ele vai tocando, onde existia desespero, chega a esperança. Onde existia tristeza, entra a alegria. Onde estava a morte, chega a vida. Onde existiam relacionamentos quebrados, pessoas que não se falavam, pessoas que não conviviam, surge um desejo de restabelecer relacionamentos. A nossa vida se transforma num testemunho vivo, em decorrência da graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Permita que esse rio de águas vivas flua hoje na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos. Vamos nos permitir, vamos viver esse chamado do Senhor, que não é para o pastor, não é para os líderes da igreja, é para todo mundo. Por isso nós estamos investindo tanto tempo nos tempos de vida, para que você possa compartilhar a tua história, para que você possa compartilhar o teu testemunho, para que você permita que o Senhor alcance a outras pessoas, e essas pessoas já estão no teu convívio. Apenas você precisa ser intencional e levar essa mensagem e proclamar essa boa notícia transformadora. Mas eu quero que ela comece a atuar hoje na tua vida. Eu quero que ela comece a gerar essa vida em você. Eu quero que você comece a falar dessa maneira que Paulo falava. E se você for ver na Bíblia em espanhol, esses versículos, esses dois versículos, o 16 e o 17, no título dele está lá escrito o motivo do livro. E a carta de Romanos é um tesouro, é algo precioso, é algo poderoso. E ele escreveu por causa disso, porque ele não se envergonhava, porque é poder de Deus, porque gera salvação. Todo aquele que crê vai ser alcançado. Não importa a nacionalidade, não importa, vai ser alcançado se crer.
Não importa a história, não importa o passado, não importa o que viveu, não importa o que fez, vai ser alcançado se crer. Porque a justiça de Deus não é a tua, não é o teu jeito de pensar, não é a tua expectativa que vai ser alcançada. É a justiça de Deus. Vai ser revelada pela fé. Do princípio ao fim, ela vai ser revelada pela fé. Você vai viver pela fé. Você vai experimentar situações que você nunca tinha vivido antes. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te usar, porque através disso o nome dEle vai ser glorificado na tua vida, para que outros sejam alcançados, para que essa vida possa fluir e para que salvação